Oi pessoal, tudo bom com vocês? Turminha aí de gestão empresarial, a turma do Embu-Guaçu. Embu-Guaçu, dia de sábado, do meio-dia às 14, tá bom? Essa é a turminha aí que eu vou gravar a aula para vocês agora, vou mandar a aula, tá? A aula dessa semana, pessoal, nós vamos dar continuidade à parte do departamento de pessoal, certo? Na aula anterior, nós falamos aí um pouquinho sobre quadro, né? Sobre jornada de trabalho, né? A gente tem falado muito a respeito desses assuntos, certo? Do ponto de vista organizacional de uma empresa, do ponto de vista que a gente precisa constituir uma empresa, certo? Então, assim, a gente já viu questões burocráticas, questões legais referentes por exemplo, a pagamento de tributos, como é que fala também? Nós falamos bastante a respeito sobre impostos, taxas, enfim, direitos dos funcionários, né? O dever também do funcionário, tá? A gente tem que pensar que o funcionário ele tem direitos, mas ele também tem deveres, né? Formas de contratação, certo? E aí, nós agora estamos no item departamento de pessoal, e nesse item de departamento de pessoal, nós estamos aí na classificação da jornada de trabalho, certo? Aí, essa classificação da jornada de trabalho é o seguinte: nós vimos o conceito na aula passada, nós vimos o conceito da jornada de trabalho no item 4.1, e aí no item 4.2, classificação da jornada de trabalho, tá? Então, assim, nesse item aí da classificação da jornada de trabalho, certo? Nós vimos referente à duração, a período também, a condição também a condição pessoal desse trabalhador, não só essa condição pessoal, mas também referente à profissão, tá? Eu vou dar uma revisada aqui do que nós vimos na aula passada para poder dar continuidade ao conteúdo, certo? Então, gente, ó, classificação da jornada de trabalho. Então, quanto à duração, o que seria isso? É ordinária ou normal. Então, assim, isso eu já falei na aula passada, mas assim, eu estou revisando, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre horas extras. E para a gente falar sobre horas extras, tem que ficar bem claro o que? Referente à jornada de trabalho, certo? Então, eu não posso entrar no assunto, falar a respeito de hora extra, se a jornada de trabalho não ficou bem claro a vocês, tá? Então, a classificação da jornada de trabalho, nós temos quanto à duração. Então, ela é ordinária ou normal, foi o que eu falei na semana passada, né? Esse normal é o quê? Que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos, tá? Se desenvolve dentro desses limites. Então, por exemplo, quando a gente fala que está dentro do limite, é porque ele está seguindo a risca o que fala na lei, tá? Porque ele segue todas as normas jurídicas de que a lei ela implementa ali para aquela carga, aquela jornada de trabalho, tá? Quando a gente fala de extraordinária ou suplementar, ou seja, que ultrapassam o quê? Ultrapassa os limites normais, tá? Então, quando eu tenho uma jornada de trabalho extraordinária ou suplementar, ela vai o quê? Ela vai ultrapassar o período padrão, o período comum para aquele cargo, tá? Aí nós temos aí a limitada, quando há termo final para sua prestação, certo? A ilimitada é quando a lei não fixa um termo final, certo? Aí cabe ao quê? Quando a lei ela não fixa um termo de jornada de trabalho, certo? Referente à duração, tá? Referente à duração, o que acontece? Fica a critério de ambas as partes, tá? O que for melhor para os dois lados, tanto do empregador quanto do empregado, ok? Contínua é quando corrida, quando não tem nenhum tipo de intervalo, certo? Ela é corrida, ok?
descontínua, se há intervalo, intermitente, quando com sucessivas paralisações, certo? Então, são diversas formas aqui, quando a gente fala assim, a classificação da jornada de trabalho, tá? Quando nós estamos falando de jornada de trabalho, nós estamos classificando-as, tá? Existe ordinária, normal, extraordinária, suplementar, limitada, ilimitada, tá? Contínua, intermitente. Então, assim, são vários termos técnicos, tá? Isso aqui, óbvio que você não vai ficar todos os dias falando disso de uma empresa. Isso aqui é uma coisa bem técnica mesmo para quem vai trabalhar na área de departamento de pessoal ou a contabilidade mesmo, tá? Então, por isso que não tem a necessidade da gente entrar muito a fundo nesses aspectos, porque são aspectos que você vai ver uma vez ou outra na vida. Não é algo que você vai, por exemplo, diferente de tributação, diferente por exemplo, saúde do trabalho, segurança no trabalho, que são assuntos que são corriqueiros, tá? Que todo dia acontece ali alguma situação precisando do quê? De uma intervenção, tá bom? Aí, 2. Quanto ao período. Então, o período é o seguinte, se é o período que? Diurno, tá? Ou, por exemplo, quando a gente fala diurno, então, ó, entre 5 e 22 horas, tá? A noturna é entre 22 horas e um dia e 5 do outro. Veja bem, essa parte aqui da apostila, ela cabe alguns, como posso dizer para vocês, eu posso falar mais informações sobre isso. Por exemplo, isso aqui vai muito de lugar para lugar. Por exemplo, no meio público, tá? No ambiente público, é considerado noturno a partir das 19 horas, tá? A partir das 19 horas já é considerado o quê? Trabalho noturno, ok? Então, assim, acredito eu que não só nessa questão do bem público, mas também de uma maneira geral, certo? Principalmente, mesmo que o funcionário, ele entre antes, tá? Ele entrou às 5, por exemplo, mas ele vai trabalhar 8 horas, por exemplo, tá? Ele entrou das 2 às 10. Então, metade do período dele, ele vai ter um adicional noturno. Por quê? A partir das 7 em diante, ele vai receber com um adicional noturno. Ele não vai receber às 8 horas como noturno, mas ele vai receber a partir das 19 horas, certo? Porque a lei especifica o quê? Que a partir das 19 horas, o funcionário ele receba um salário a mais, né? Receba um valor a mais referente ao quê? Referente a esse trabalho noturno, tá bom? Quanto à condição pessoal do trabalhador, tá? Então, assim, tem que deixar bem claro se é homem, se é mulher, né? Se é menor, tá? Então, assim, existe toda uma legislação por trás disso, certo? O menor, por exemplo, não pode trabalhar depois de determinada hora, tá? Ele não pode, certo? Então, assim, cada caso é um caso, ok?